Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal ABC de Matemática. Eu sou o professor David e hoje vamos estudar um pouco de física. O assunto é classes de forças. Então vamos lá. Bom, classes de forças, e o nosso objetivo é desenvolver o conceito de peso e força resultante. Então, peso é uma força, né? Nós já sabemos. E quando são abandonados nas vizinhanças do solo, os corpos caem, sofrendo variações de velocidade. Dizemos então que a Terra interage com esses corpos, exercendo uma força atrativa. Está aqui, ó, força atrativa chamada peso. Então, o peso ele também tem uma força, né? Não vamos confundir peso com massa, ainda não. Porque o peso aqui ele vai ter o que? Uma atração, uma força em relação à Terra, né? Quando ele interage à Terra, indicada pelo vetor P. Portanto, o peso de um corpo é a força de atração que a Terra exerce sobre ele. Tá aqui, ó. Nós temos aqui uma partícula, como exemplo, né? Uma partícula sendo atraída pelo centro da Terra. Tá aqui, ó. Partícula sendo atraída pelo centro da Terra. Então, ele também é um vetor. Porque quais são os critérios para que esse peso se torne um vetor? São três. Primeiro, ele tem aqui, ó, uma direção. Qual é a direção que ele está mostrando aqui para nós? A direção é vertical, né? E também ele tem um sentido. Qual o sentido deste peso? De cima para baixo, olha só. Tem direção e tem sentido. E também o que tem aqui para nós, para ele poder ser um vetor? Ele tem uma força. Então, peso é uma força. Tem os três critérios: direção, sentido e força, ok? Então, vamos lá. Olha só, então nós temos aqui a fórmula da força resultante, que é massa vezes a aceleração. E quem é essa aceleração para nós aqui? A aceleração nada mais é do que a nossa gravidade. Então, a gravidade na física, ela é a nossa aceleração. E olha só como a massa não tem muito a ver com o peso. O peso é uma força, né? E a massa, não, ela não é uma força. Ela é apenas um integrante da fórmula da força resultante. Ela interage, sim, com o peso, mas o peso em si é uma força resultante. Temos aqui em módulo, temos o P igual a massa vezes a gravidade. Nós podemos escrever dessa forma ou desta outra forma aqui também. Então, as duas estão certas. Pode aparecer dessa forma aqui para você ou desta outra aqui, tá bom? Então, é bom você entender que, de repente, cai um problema em um exercício, pode aparecer assim ou assim. Aí você já sabe que as duas é força resultante. Observe que a massa m é uma grandeza escalar. O que é grandeza escalar? É tudo aquilo que você pode medir, né? E o peso é uma grandeza vetorial. Já falei que o motivo por que ele é uma grandeza vetorial. O peso tem a direção da vertical do lugar onde o corpo se encontra e sentido de cima para baixo. É aquilo que eu expliquei logo para vocês, né? Aqui, ó, direção vertical e o sentido de cima para baixo, tá? A aceleração G tem a mesma direção e sentido de P. Então, também temos aí outro critério, que é a aceleração. Sendo o peso uma força, sua intensidade é medida em newtons, ou seja, a sua grandeza é newtons, é N. Então, toda vez que você for medir o peso, a sua força resultante, e o resultado vai ser peso N, né? Vamos para um exemplo. Então, vamos lá, no nosso exemplo aqui. Assim, um corpo de massa 10 kg, num local em que a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Presta bem atenção que aqui nós estamos pegando os dados para jogar dentro daquela fórmula de força resultante. Tem peso cuja intensidade é. Então vamos lá. A fórmula de peso é igual a massa vezes a gravidade, que é a mesma coisa que força resultante igual a massa vezes a aceleração. Aqui, ó. Então, quem é a nossa massa? Está aqui, ó, 10 kg. Aí eu coloquei bem aqui, ó, 10 kg vezes, esse pontinho aqui é vezes, deixa eu dar uma ampliada aqui para nós, vezes 9,8. Quem é esse 9,8? É isso aqui, ó, nossa gravidade, certo? E agora é só multiplicar, e nós temos aí peso
igual a 98 newtons, tá bom? Vamos agora ver um outro exemplo, na verdade, né? Vamos pegar agora essa mesma fórmula e operar ela de um outro jeito. Vamos supor aqui, ó, analogamente, um corpo de 49 newtons no mesmo local tem massa igual a, agora nós vamos medir e encontrar o valor da massa. Já temos aqui 49 newtons, então vamos jogar na fórmula. Só que agora, a fórmula, né, a gente vai usar desse outro jeito aqui, ó. M igual a peso sobre gravidade. Nós vamos fazer uma divisão. Sendo que 49 newtons nós já temos aqui como esse dado. E é só substituir. Quem é 49 newtons? É peso. Não encontramos aqui, ó, 98 newtons sendo P, que é o peso. A mesma coisa aqui, ó. Já estão dando para a gente esses 49 newtons, que é peso. Aí eu só substituo aqui na fórmula. A gravidade é a mesma, não mudou, 9,8. E vamos fazer essa divisão e encontrar a massa, né? Aqui, ó. Então, M é igual a 5 kg. Tá certo, tá correto. Por quê? 5 kg. Se o dobro é 98, então 5 kg dá 49 newtons também. Tá bom? Então, vamos lá. Agora sim, vamos chegar na parte onde a gente vai estudar classes de força. A primeira classe de força é a força de contato. Olha só. Quanto ao modo como são exercidas, as forças podem ser divididas em duas classes, forças de contato e forças de campo. Forças de contato são forças que existem quando duas superfícies entram em contato. Quando empurramos um bloco contra uma parede, está na figura 11, daqui ó, figura 11A, há forças de contato entre o bloco e a parede. Analogamente, aparecem forças de contato entre uma mesa e um corpo apoiado sobre a mesa. Está aqui, ó, uma maçã, né? Deixa eu ampliar aqui para nós. Está aqui, ó, a maçã sobre a mesa. Aí eu tenho o bloco também empurrando aqui uma parede. Então, um está fazendo contato com o outro. Essa força, né, ela tem atrito, ela tem uma reação, ação e reação. Mas só que aqui nós estamos vendo o contato, elas se tocam. Então, é a força de contato. É uma das primeiro tipo de força, né, primeira classe. Então, é força de contato. Se eu tenho força de contato, então também eu tenho as forças que não têm contato. E que nome a gente dá para elas? Vamos olhar agora. Forças de campo. São forças que os corpos exercem mutuamente, ainda que estejam distantes um dos outros. A Terra atrai corpos exercendo nelas forças de campo. É possível verificar experimentalmente que corpos eletrizados, como o bastão e a pequena esfera na figura 13, tá aqui, ó, figura 13, né? Exercem mutuamente forças de campo. Então, olha só, força de campo é aquela força que não precisa ter contato, não precisa se tocar, não tem atrito, né? A gente tem aqui uma reação, ação e reação, mas não tem contato. Mas existe força nisso aqui, tá bom? Aqui, ó, temos aqui novamente a força gravitacional da Terra atraindo a partícula para o meio da Terra, né, para o centro dela. E temos aqui, olha, um campo eletromagnético, um campo elétrico originado por corpos eletrizados. Aqui, ó, não tem, eles não se tocam, mas tem aqui uma força exercendo aqui nesse bastão, nessa esfera. Vamos agora ver uns exercícios para a gente poder começar a ver onde é que cai aquela fórmula, como é que a gente pode usar a fórmula de força resultante, para a gente poder também se preparar a futuras provas, trabalhos aí que podem cair com esse tipo de fórmula de força resultante. Nas figuras abaixo representamos as forças que agem nos blocos, todos de massa igual a 2 kg, ou seja, cada um desse aqui, ó, A, B, C e D, todos têm a mesma força, tá? Aliás, perdão, a mesma massa, que é 2 kg, tá aqui, ó, 2 kg. Determine em cada caso o módulo da aceleração que esses blocos adquirem. Então vamos lá, vamos primeiramente resolver a letra A, tá bom? Letra A, solução. Nesse caso, a força F1 é a força resultante, Fr, que produz aceleração A. Pela equação fundamental da dinâmica, temos Fr igual a massa vezes a aceleração em módulo. O que está acontecendo aqui, gente? Primeiramente, ó, quantas forças vocês estão vendo aqui? Só estou vendo uma, ó, F1, só uma força. E ela mede
4, ou seja, peso, né? 4 newtons. Está aqui, ó. Essa força pesa 4 newtons. Então, não tem outra força aqui com ela, medindo aqui, empurrando esse bloco para essa direção. Olha só, ela tem um sentido e uma direção. A direção é horizontal. E o sentido deste lado para este outro. Ou seja, pode ser, se você estiver de frente, pode ser da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, mas tem aqui um sentido, né? E nós temos aqui também essa força, que é a resultante. Então, se eu for jogar aqui, ó, na fórmula de força resultante, aonde nós temos aqui a nossa massa, 2 kg, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a massa? É 2. Deixa eu colocar aqui. Ó, só temos o F1 aqui como força resultante. O F1 quanto é? 4. A nossa massa é 2. E a aceleração, que é isso que ele está pedindo aqui nessa fórmula, a aceleração. Aí está aqui multiplicando, nós vamos pegar esse 2 e jogar para o outro lado dividindo. Aí nós temos a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Olha o que aconteceu. Pegamos aqui a força resultante, o cálculo, né, a fórmula. Colocamos F1, porque o F1 é a única força que está agindo no bloco. Quanto é que ele mede? 4 newtons. Então, vou colocar 4 no lugar do F1. 4 é o peso, tá bom? E 2, que é a massa, e o A, que é a aceleração, que é isso que nós está pedindo para descobrir, né? Então, pega esse 2, passa para o outro lado, dividindo 4. 4 dividido para 2, dá aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Beleza, essa foi a nossa letra A. A letra B. Olha só, agora aqui na letra B, gente, vocês reparem que nós temos aqui duas forças, né? Então, não são forças resultantes. Por quê? Nós temos duas forças. A força resultante da primeira era o F1, porque só era ela, não tinha outra força. Aqui não, nós temos duas forças. F1, que é 4N, e F2, que é 3N. Aí temos aqui, ó, a direção, que é horizontal, e o sentido. As duas forças estão operando no mesmo sentido. Imagina aqui, ó, vou dar um exemplo. Imagina aqui um carro, né? Imagina um carro. Vou até desenhar aqui uma rodinha, deixa eu ver se pega aqui. A rodinha do carro. Pronto, tá aqui, ó. Tá. Pronto, aqui a portinha dela. Tá? Não sei desenhar muito bem, mas imagina. Vou desenhar aqui a rodinha, agora ver aqui. Surgiu agora essa ideia. Vamos lá, está aqui o carro. Aí vamos supor que eu tenho duas pessoas aqui, o F1 e o F2. Eles estão empurrando o carro no mesmo sentido, nesse sentido aqui, ó. Tá bom? Se eles estão empurrando no mesmo sentido, então a força dos dois estão somando. Está aqui, ó. F1 mais F2 está somando. Aí sim, a soma das duas forças eu tenho FR, a força resultante. Então vamos lá, agora sim. Entendendo isso, pegamos aqui a fórmula, a mesma fórmula, não muda isso. Aí F1 mais F2. Se o F1 e o F2 no caso, é 3 mais 4, nós temos aqui 3 mais 4, que vai dar 7, não é isso? 3 mais 4, 7. Aí eu tenho aqui 2, que é a massa, e a aceleração, que é isso que nós precisamos descobrir. No caso, o 2 está multiplicando a aceleração, passa para o outro lado dividindo. O 7 está aqui, ó, 4 mais 3, 7, passa para o outro lado dividindo. Deixa eu colocar aqui, que a soma dos dois, deixa eu colocar assim, tá difícil de riscar, mas tá aqui, ó, deu 7, né? Aí eu vou passar para o outro lado, esse 2 aqui, eu vou passar para o outro lado dividindo 7, que aí eu vou ter 3,5 metros por segundo, ou seja, a nossa aceleração aqui, ó, tá? Então esse 4 mais 3 é 7, passo 2 para o outro lado, divide e temos aqui 3,5. Tá aqui, ó, todo o processo, tá? O passo a passo aí. Se você quiser parar o vídeo e copiar isso, pode fazer, que eu aconselho. É muito bom você passar isso para o seu caderno. Próximo, vamos lá. Letra C. Aqui, ó, na letra C, também temos duas forças, só que tem um problema aí. A força F1 e F2 estão em sentidos opostos. Tem a mesma direção? Tem. É a horizontal. No entanto, o sentido é oposto. Então, nesse caso aqui, um está empurrando para um lado, outro empurra para o outro. Quem é que ganha?
quem tiver mais força, não é isso? Nesse caso, para eu saber, eu tenho que pegar aqui, ó, F1, que é 4, menos F2, que é 3. Olha só, eu peguei o F1 primeiro porque ele é maior, tá bom? Nesse caso aqui, a nossa força resultante não pode ser negativa. Lembra que o vetor é um número abstrato que não pode ser negativo? Então tá aqui, ó. Eu peguei porque ele é maior. Se ele fosse o menor, eu pegaria primeiramente o 3 e colocaria aqui na frente. Seria o F2. Mas não, eu peguei o F4 porque ele é maior. Então vai ficar assim, 4 menos 3. Tá bom? Então vai ficar dessa fórmula aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. FR igual massa vezes aceleração, F1 menos F2, que no caso seria 4 menos 3. Tá? Aí no caso aqui, 4 menos 3 vai dar 1. Aí eu tenho o quê? Eu tenho a nossa massa vezes a aceleração. Vou passar para o outro lado aqui, ó. Esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. E 1 dividido para 2 dá meio, ou seja, a aceleração é meio, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Estamos entendendo isso aí, ó. Nós temos vetores porque também essas duas forças atenderam os 3 critérios: direção, sentido e aceleração, que no caso é a nossa força, né, que está exercendo aqui. Então, os dois subtraindo-se gera a força resultante. Por que força resultante? A força que resultou da subtração dessas duas forças aqui. É igual à letra B. A força resultante era a força que resultou da soma de F1 e F2 na letra B. Na letra C é a subtração. Entendido? Então vamos lá. Continuando. Agora aqui, gente, nesse caso, como F1 e F2 têm direções diferentes, a força resultante FR é obtida com o emprego da regra do paralelogramo. Lembra da nossa primeira aula, do método do paralelogramo? Se você não lembra, volta, assiste a nossa primeira aula de forças resultantes, de vetores. Assiste lá, que aí você vai entender o que é o método do paralelogramo. Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo destacado temos. Então, olha só, gente. Temos aqui a fórmula. Eu vou lembrar vocês essa fórmula que tivemos na nossa primeira aula, que é r ao quadrado igual a r1 ao quadrado mais r2 ao quadrado mais 2 vezes r1 vezes r2 vezes o cosseno do ângulo. Esse R1 e R2 era do nosso primeiro caso lá da força resultante dos vetores. Aí a fórmula apareceu aqui, dessa forma. Então, F1 agora para nós, aliás, o R1 para nós é o F1 e o R2 para nós é o F2, que nós vamos colocar aqui, ó, aqui dentro, tá bom? E nós vamos também pegar agora o ângulo do cosseno de alfa. Reparem agora que esse cara aqui, ó, ele está reto, né? Está reto aqui, ó. Forma então o quê? Um ângulo reto. Por que nós vamos utilizar o método do paralelogramo? Não dá para usar aquele método, ou seja, a fórmula do FR igual a massa vezes aceleração. Não podemos usar essa fórmula. Por quê? Porque nesse caso não atende os 3 critérios. Não tem aqui a mesma direção. A direção aqui, ó, tem um que está na horizontal e outro está o quê? Na vertical, tá bom? Sentidos, direção, estão tudo aqui ao contrário. Então não dá para usar aquela fórmula. Não está atendendo o critério. Então nós vamos usar o quê? Método do paralelogramo, que é essa fórmula aqui que eu mostrei para vocês. Então, primeiro, quem é o nosso ângulo? Lembrando que isso aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Então, nosso ângulo aqui é 90 graus, certo? Então, tendo o ângulo, nós vamos agora jogar dentro da fórmula. Isso aqui, ó, vamos jogar aqui dentro da fórmula. Cosseno do ângulo de 90 graus é zero. Então, se o cosseno do ângulo de 90 graus é zero, nós vamos pegar aqui e colocar aqui, ó, zero. Se isso aqui, gente, der zero, então tudo isso aqui, ó, vai dar zero. Então, não preciso calcular nada aqui, porque se o meu cosseno de 90 graus, o cosseno de 90 graus é zero, então não vou precisar
jogar o F1 e F2 aqui, porque vai dar zero. Não adianta, não precisa. Eu só vou ter que me preocupar com essa parte aqui, ó, da fórmula. Neste caso, porque o nosso ângulo é 90 graus, tá bom? Então vamos lá, tá aqui, ó. FR ao quadrado, força resultante, está no lugar desse R ao quadrado aqui, tá bom? Para vocês entenderem direitinho. FR ao quadrado é igual a F1, né? Mais F2. Quem é o F1? É 4. E F2 quem é? É 3. Então, você vai jogar dentro da fórmula aqui, ó. 4 ao quadrado mais aí 3 ao quadrado também. Aí você joga, vai dar 25. Por quê? 4 ao quadrado é 16. Vai ser 4 vezes 4, tá bom? Não vamos confundir aí multiplicando 4 por 2, que vai estar errado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Mais 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que vai dar 9, tá bom? Vai dar 9 aqui. Então, 16 mais 9 dá 25. Certo? E agora você vai pegar esse quadrado aqui, ó. Esse aqui, ó. Este quadrado, essa potência, jogar para o outro lado em forma de raiz. Né? Vai pegar, vai ficar assim, ó. FR é igual a raiz quadrada de 25. Tá bom? Que vai dar 5 newtons, tá bom? Então, dessa forma, nós conseguimos resolver usando o método do paralelogramo. Quando isso acontece, nós vamos recorrer sempre a esta fórmula aqui do nosso paralelogramo, tá certo? Nós fizemos com um ângulo de 90 graus, mas pode cair de 60, 30 graus, então é preciso você estudar a tabela trigonométrica na parte de cossenos dos ângulos, certo? Então está aqui nossa resposta. Aliás, da força resultante é 5. Aqui, ó, da força resultante é 5. Aí você vai jogar dentro dessa fórmula aqui, FR igual a massa vezes aceleração, onde o nosso FR é 5 newtons, que descobrimos. O nosso 2 não mudou. Quem é esse 2? É os 2 quilogramas do bloco. Lembra? Quando nós começamos a resolver? 2 quilogramas o bloco. Isso não mudou. Isso vale para o A, para o B, para o C, para o D, né? Então tá aqui. E a aceleração é só você pegar esse 2, passar para o outro lado aqui, ó, dividindo o 5, que vai dar a aceleração 2,5 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu ver se consigo apagar isso aqui. Deixa eu conseguir apagar para nós. Então vamos lá, tá aqui, ó. Todo o processo para você copiar. Deixa eu voltar aqui. Beleza, aí você faz um print de todo o processo, passa para o caderno isso e estude bastante, principalmente a parte da tabela trigonométrica para você memorizar aí os ângulos, o cosseno dos ângulos que vão aparecer, que é 90 graus, 60 graus, 30 graus, 0 grau também. É bom você dar uma revisada na tabela trigonométrica. No mais, gente, é só isso a nossa aula de hoje. Eu espero ter ajudado. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, volta o vídeo, assista de novo. Vejo vocês na próxima aula, tá bom? Então, fique com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.